reencarnação é uma lei da natureza como é a da gravidade. É uma ideia central de diversos sistemas filosóficos e religiosos. É também um dos pilares do Espiritismo. Nascemos e renascemos para novas vidas, novas escolhas, novas oportunidades. No Papo Espírita de hoje, o Dr. Aguinaldo vai nos falar mais sobre a reencarnação. Conforme a pergunta 132 do Livro dos Espíritos, feita por Allan Kardec, os benfeitores disseram que a reencarnação se presta à nossa evolução espiritual. Muitas das vezes nós temos que nos submeter a expiações, a provas e grandes ou pequenas missões de acordo com a bagagem evolutiva do espírito. A lei da reencarnação, que é uma lei natural, ela é uma das que explica com muita propriedade os atributos de Deus. Seria muito difícil nós entendermos a justiça de Deus se não houvesse a reencarnação. Logicamente que ao reencarnarmos, temos a oportunidade de evoluir e contribuirmos com Deus na evolução, na edificação do universo. Mas sem dúvida nenhuma, sem reencarnação seria impossível nós atingirmos a maioridade do espírito. No quadro Dia a Dia, Rodrigo Leite vai apontar nuances da nossa vida aqui encarnados e nos mostrar que a existência humana não passa de uma longa caminhada, cheia de idas e vindas. Vários caminhos que são escolhidos por nós mesmos, mas sempre com um destino certo, a evolução e o retorno da criatura ao Criador. Acompanhe. A reencarnação não é uma invenção do Espiritismo. Por quê? Como toda lei natural, a qual estão submetidos todos os espíritos criados por Deus, ela foi percebida pelo homem desde as suas mais antigas civilizações. Se você, assim como eu, acredita num Deus único, bom, soberanamente justo, há de convir comigo que ele não falha e não quer ver um filho relegado ao inferno eterno. Se você é ateu e acha que veio de forças não muito explicadas da natureza, há de convir comigo também que na natureza tudo é perfeição. Inclusive exerce inexorável a sua lei de seleção natural, aperfeiçoando sempre o seu ecossistema. Para mim, reencarnar é como ter a absoluta certeza de que amanhã o Sol voltará pelo movimento de rotação da Terra. Simples assim. Se viemos de Deus ou da natureza, é certo que tudo tem um propósito. Então, qual o seu propósito de existir? Será que simplesmente nascemos, crescemos, criamos filhos, afeto, angariamos bens, para no final simplesmente morrermos? Nascer, morrer, sempre foram temáticas amplamente discutidas por filósofos e pensadores. A ideia de reencarnação é uma realidade aceita e conhecida por grande parte da população mundial, especialmente na cultura egípcia e dos povos orientais hindus, que há milênios reconhecem a reencarnação como uma consequência do ser e têm a mesma finalidade. O ser renasce até o dia em que chegará a determinado grau ou posição que não mais terá que reencarnar. O cristianismo, até o Concílio de Constantinopla, em 553, reconhecia a pré-existência da alma antes de nascer. Ou seja, se a alma pré-existe, ela pode reencarnar. E está até escrito na Bíblia o ensino de Jesus de que não é possível ver o reino de Deus se não nascer de novo. Será que essa mensagem não foi intencionalmente deturpada pelas religiões cristãs? E por um simples motivo. Descobriu-se que a religião se tornou um instrumento de dominação das massas. Descobriu-se também que era possível vender o céu a peso de ouro.
afirmando que vida só tem uma, ou vai para o céu ou vai para o inferno. Mas, se você pagar indulgências e for um bom fiel, está salvo. Simples assim. Só que não. Ousamos dizer isso por uma simples lógica. Se existe um Deus bom, justo, que nos dá infinitas chances de reencarnar e reparar os nossos erros, e que não existe um inferno eterno, para que eu preciso ser salvo? Para que eu preciso pagar indulgências para isso? Na verdade, não aceitar a reencarnação levou exatamente a humanidade ao egoísmo e ao egocentrismo. A reencarnação nos ajuda a entender a perfeita harmonia com as leis naturais ou divinas, tanto que pode ser facilmente comprovada em nosso dia a dia. Por exemplo, por que pessoas com nenhuma ou apenas poucas horas de estudo saem tocando um instrumento musical com perfeição? Existem relatos irrefutáveis de pessoas, especialmente crianças, inocentes, que não teriam por que mentir, que confirmam a tese da reencarnação por lembrarem de suas vidas passadas. De forma que o pensamento materialista e o ceticismo científico negam, mas não conseguem explicar. Ian Stevenson pesquisou mais de 3.000 casos de pessoas e provas da lembrança de vidas passadas. E detalhe, ele era apenas um pesquisador e não era espírita. Fato é que, se há divergência entre as religiões com relação à reencarnação ou ressurreição, todas elas convergem para o mesmo ponto comum, que é a infinita bondade e justiça de Deus. Então, só mais uma vez, se todas as religiões concordam que Deus é bom e justo, por que é que Ele condenaria um filho seu ao inferno eterno? Ou pior, por que é que Ele permite que uma criança nasça perfeita e outra com má formação? Tá, aí vem a justificativa. Foi o pecado original que introduziu o mal no mundo. Mas fique tranquilo, essa criança que nasceu com má formação vai direto ao lado do Senhor. Direito ou esquerdo? Enfim, então por que é que Deus, se Ele é bom e justo, não me fez assim também? Então eu não teria o risco de pecar e estaria uma hora dessas ao lado do Senhor. Será que isso justifica a bondade e justiça divina? Se Jesus é o nosso guia e modelo, será que é possível em uma única vida desenvolvermos o sentimento puro e simples de amar ao próximo como a si mesmo, oferecer a outra face, perdoar as ofensas? Como é possível em uma única vida angariarmos conhecimentos na área de física, química, artes, entre outras áreas do saber? Como explicar a aversão de um filho em face da sua mãe ou pai, sendo que ainda nem tiveram chance de conviver para se magoarem? Todas essas perguntas encontram respostas na mensagem consoladora da reencarnação. Sem elas, pessoas de bem que estão passando por dificuldades não encontrariam justificativa na bondade de Deus, se comparadas com pessoas não tão de bem assim, que vivem como reis e rainhas. Mas, no momento que você descobre que é um espírito imortal e que cada um será julgado segundo suas obras, porém, terá infinitas chances de reparar os seus erros, tudo fica mais claro e confirma a bondade e justiça de Deus. Enfim, é confortante reconhecer que através de vidas sucessivas podemos até escolher essa ou aquela prova, conforme nossas forças, pois Deus jamais dá o fardo além delas. Nascendo, morrendo, renascendo, progredindo sempre. Tal é a lei. Acredite, Deus não daria uma única chance para seus filhos entrarem no reino de Deus. E jamais gostaria que um filho dele estivesse eternamente no inferno. Nascer, morrer, renascer, progredir sempre é a forma pela qual todos nós, inevitavelmente, um dia
habitaremos a morada do Senhor. Muita paz. A certeza de que a vida continua nos conforta e nos ajuda a superar a dor de se separar de alguém que se ama. O trabalho feito pelos médiuns através das cartas consoladoras se torna um sustento para seguir adiante. Fomos conhecer de perto o trabalho do médium Newton Stuck em Neves Paulista. Através da psicografia, o Espiritismo mostra a continuidade da vida e ensina as pessoas a lidarem com a morte do corpo físico. A saudade é sentida nos dois mundos. A psicografia é a forma que os espíritos que partiram encontram para se comunicar com os entes queridos e mostrar que a vida continua. É esse o trabalho que o médium psicógrafo Newton Stuck de Neves Paulista realiza. Que estejamos envolvidos por essas energias que são positivas porque têm a intenção de nos melhorarmos, né? De fazer com que a gente entenda essa sequência de vida, né? E que às vezes sem esse impulso da dor, a gente acaba não buscando, né? Nós ainda ficamos, como diz no comum, batendo na madeira quando alguém fala de vida, de continuidade da vida, porque a gente ainda está muito preso ao conceito de morte, ao conceito de fim, ao conceito de tristeza, de angústia. Nós somos criados, numa grande maioria, acreditando na morte, né? Tanto é que é o nosso maior medo. Em 2005 foi fundado o Centro Espírita Allan Kardec em Neves Paulista, que a partir de 2013 passa a se chamar Casa Espírita Gabriel Martins. Uma homenagem do médium para o Gabriel, o amigo espiritual com quem faz uma parceria no trabalho da psicografia. As sessões acontecem em Neves Paulista uma vez por mês e o centro vem estruturando a casa para receber as famílias que buscam notícias dos entes queridos. Quem chega encontra um clima de muita paz, conforto e sabedoria. Além das cartas consoladoras, a casa faz assistência de alguma forma a 800 famílias mensalmente, desde enxovais para bebês, cestas básicas e alimentos diversos. Para isso, recebe doações de toda a natureza, e são essas famílias que ajudam nessa tarefa. A gente passou a conhecer a doutrina espírita depois que aconteceu o ocorrido com meu filho. Foi uma religião que veio nos confortar nos nossos corações. Receber a carta do meu filho é uma gratidão, assim, muito, nos conforta muito. É como se fosse uma comunicação do celular que ele está estudando fora. Eu penso assim,
Ele estuda fora e eu me comunico com ele através da carta. E nos consola muito. É isso que, assim, nos faz mais acreditar que a vida continua. Ele está bem. Ele dá alguns detalhes, não muito, porque, na verdade, ele era um garoto que muito calado. Era, vamos dizer assim, o defeito dele era ser calado, ao extremo. E dentro do possível, acho que das limitações dele, ele nos dá hoje assim as palavras e com o tempo ele parece que está se soltando, ele está dizendo mais palavras. E isso nos conforta muito. E eu acredito que é ele. Se nós olharmos para a vida com essa certeza de que a vida continua, hoje eu entreguei uma carta para a Flávia, né, do João Pedro, e ela abraçou e beijou, e beijou, e beijou, e abraçou. Eu enxerguei ali uma fé tão grande, uma certeza tão grande, porque tem que ter fé para enxergar o seu filho através de um papel, né? Enxergar o seu ente querido ali nas entrelinhas, um desenhinho, né? Isso numa letra, é muita fé. Sinal de que nós estamos aprendendo. Sinal de que a nossa dor não está sendo perdida. Ela está servindo para nos ensinar que a vida realmente continua. Ela está servindo para nos ensinar e ensinar aos outros que não vai encerrar aqui todo o nosso amor, todo o nosso sentimento. Mãe querida Rose, Pai Gustavo, que Deus ampare os nossos corações. Estou aqui e prossigo com todo o nosso amor. Sou bem grato a Deus, porque nunca me deixou longe do vosso amor, longe do bem que envolve os nossos corações. Sinto o cheiro das flores que desabrocham e elas me dizem que é o ambiente de nossos corações. E nesses anos de trabalho, nesses 17 anos, né, com a psicografia, passados aí de 20 mil cartas, de contato com muita gente, eu tenho aprendido muito, muita fé com vocês. Muita, muita, muita. De se emocionar, de pensar, de sofrer para ler a carta, que é a hora que eu mais sofro. Antes eu não sofro. Mas todos estão de parabéns. Porque pessoas que a gente conhece há algum tempo de trabalho atestam a veracidade do trabalho, da carta e da continuidade da vida pelo tipo de vida que escolheram. Decidiram continuar vivendo e se preparar para chegar lá um dia bem melhor. Isso é a certeza da vida. O que mais prova a continuidade da vida é ver pais, mães, irmãos, filhos, de um mês para o outro, de cabeça erguida, confiante, cheios de esperança. O que prova que a vida continua não é 50 cartas, 40 cartas, um monte de papel. Para mim não é. Para mim é o efeito que isso faz na vida de todas.
João capítulo 3, versículo 4, no diálogo de Jesus com Nicodemos, Jesus afirma: em verdade te asseguro, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Será que ele estava se referindo à reencarnação? Vamos entender melhor sobre essa passagem com o Fred e a Camila. Presta atenção que vai começar o filme. Espera um minutinho só. Nossa senhora, presta atenção, vai começar. Tá, que filme? O filme da reencarnação que a gente tinha combinado de assistir. Mas qual que é o filme? O Minha Vida na Outra Vida, que fala de reencarnação. Tem gente que nem acredita em reencarnação, como é que faz um filme disso? Como assim? Ué, não acredita, inclusive fala que nem tá na Bíblia. Mas lógico que tá. Quando Jesus conversa com aquele moço... É, o Nicodemos. Nicodemos. Você conhece a história? Eu conheço, conhece? Opa! E você, conhece o diálogo de Jesus com Nicodemos? Esse diálogo de Jesus com Nicodemos, a gente vai encontrar lá em João. E é interessante que a gente faça a leitura, porque nós faremos um recorte daquilo que a mensagem como um todo traz. Então é interessante que a gente leia em casa, porque ela é um dos diálogos mais interessantes do Evangelho. Inclusive fala muito bem de reencarnação. Mas vamos para a história. Nicodemos estava junto com Jesus, inclusive ele encontrou Jesus à noite, e ali, junto com o mestre, ele falou: Senhor, sabemos que é o enviado porque você faz coisas que somente aqueles que estão em conexão com Deus sabem e conseguem fazer. Jesus se volta para ele e fala: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos não entende muito bem o que ele quis dizer com isso. Tanto que ele fala: mestre, mas como que um homem adulto ou um homem velho pode novamente entrar no ventre de sua mãe? E Jesus, muito claro, fala: você é mestre em Israel e não entende essas coisas? E vai tecendo todo o ensinamento sobre a reencarnação para Nicodemos. E ele, Nicodemos, não entende muito bem aquilo que Jesus quis dizer. Inclusive sai até confuso dali. Mas quando eu ouço essa passagem, esse diálogo, o que me vem na cabeça é justiça e bondade divina. Porque ali, Jesus apresenta para Nicodemos a lei de reencarnação. Mas o que a lei de reencarnação tem a ver com justiça e bondade divina? Bom, imagina a sua vida. A gente tem tendências boas, tendências não tão boas assim. Nós nos afinizamos com algumas pessoas, outras nem tanto. A gente se depara com muita desigualdade, com crianças sofrendo, pessoas sofrendo, crianças que não tiveram nem a chance de viver e já estão doentes, perdem a vida por conta disso. E a gente fica meio sem entender o que está acontecendo. Parece que o mundo é um lugar muito doido para se viver. Mas Deus, na sua infinita misericórdia e bondade, nos dá a oportunidade de voltar aqui várias vezes para alinhar alguns pontos que ficaram meio desajustados no meio do caminho, tanto aqui dentro quanto com as nossas relações com as outras pessoas. Então, nada mais justo do que a gente voltar para alinhar esses pontos. Nicodemos não conseguiu entender isso. E ele representa muito bem nós em relação à lei divina. Porque o que acontece? Muitas vezes a gente quer que a lei divina, ou que Deus, a espiritualidade, incorpore na nossa vida elementos da nossa vontade. Quando na verdade a vida vai trazer para nós elementos que precisamos. Muitas vezes contrariando aquilo que nós queremos. Por quê? É uma oportunidade de aprendizado. Nicodemos não conseguiu entender muito bem isso. E é importante a gente ter essa noção da misericórdia divina e da sua bondade em relação à lei de reencarnação, porque ela vai clarear muitas coisas que acontecem no mundo e a gente consegue viver essa vida um pouco mais leve, sabendo que tudo que nos acontece, na verdade, tem um objetivo real, que é o nosso progresso espiritual. E digo mais, Deus foi tão bom, mas tão bom, que colocou mais um elemento na lei de reencarnação, que foi o esquecimento. Imagine a gente, na nossa vida diária, com as pessoas que a gente ama, saber ou lembrar que aquela pessoa, minha mãe, meu pai, meu irmão, na verdade foi um inimigo meu. Ou que eu fiz mal para alguém ali naquela casa. Possivelmente nós não conseguiríamos viver junto com essas pessoas. É muito difícil. Por isso que existe o esquecimento. E toda vez que nós falamos de reencarnação, a gente tem que lembrar que o objetivo da reencarnação é aquilo que Jesus sempre nos chamou lá no Evangelho, que é o estabelecimento do reino de Deus dentro de nós. Mas o que é reino de Deus? É uma construção?
não deixa de ser uma construção. Mas não é uma construção de tijolinho, concreto e cimento. É uma construção aqui dentro. Sabe aquela tal reforma íntima? Então, é ela. Essa é a construção do reino de Deus. Então, estar aqui é um treino. A gente só consegue alcançar esse reino de Deus, alcançar a reforma íntima, treinando. E como que a gente faz isso? Reencarnando aqui na Terra. Muitas e muitas vezes, até a gente ficar excelente nesse treino. E não ficou muito claro isso para Nicodemos. Aí eu te pergunto, e para você? Ficou claro o que Jesus quis passar? Você de fato entendeu o que é essa justiça, bondade divina e a reencarnação, a importância dela? E caso você queira entender um pouco mais sobre a sua vida, acompanhe os próximos quadros que realmente estão imperdíveis. Tchau, pessoal, até a próxima. Tchau, pessoal, até a próxima. Conhece o diálogo de Jesus com Nicodemos? Pô, difícil falar com Nicodemos. A reencarnação significa reequilíbrio, resgate, reparação, impositivo estabelecido pela lei da vida, sem o qual a felicidade real seria impossível. O programa Luz Espírita é feito para você. Participe com a gente, mande sua sugestão de matérias, coloque suas dúvidas e nos acompanhe nas redes sociais. Até o próximo programa.